Né, no nosso A Voz do Povo desta sexta-feira, hoje com a participação da doutora Priscila, e estabelecemos desde já o colóquio com o Caio Bortolã, que está por aqui. Tá de japona hoje, Caio Bortolã? Bom dia. O frio pegou, né, Ivan? A todos nós, né? Um dia nublado, de chuva, choveu pela madrugada, no começo da manhã, tá frio. Mas sabe, Ivan, bom dia para você, para todo mundo que nos ouve e vê, que eu sinto até vergonha de sentar nessa cadeira depois da doutora Priscila, viu? Realmente a competição é uma competição absolutamente desleal, inglória. Né? Primeiro porque ela presta um serviço de utilidade pública muita utilidade. Enorme, né? É difícil até mensurar a importância do serviço que ela presta e com a competência que ela presta. É uma profissional muito competente do direito, uma profissional muito séria que ajuda as pessoas. E uma das funções do rádio é exatamente essa. Agora em todas as plataformas, mas a essência do rádio continua nos acompanhando, não é? Prestar serviço, informar, prestar serviço. E a doutora Priscila presta, através do seu programa, de uma iniciativa de vocês dois, um serviço super relevante, super importante, sobretudo para quem mal sabe o que é um advogado, ou não sabe onde fica a OAB, ou não tem recursos, ou não tem conhecimento para buscar esse tipo de informação. Então, o serviço que ela presta é super relevante, presta com muita competência, ao mesmo tempo que com muita leveza, né? Com muito charme e com muita beleza, né? Aí sai uma mulher linda e competente que presta o serviço que ela presta do microfone, e sento eu, esse cavalo mal acabado aqui, ainda meio gripado, né? Com cara de segunda-feira, em plena sexta-feira. Você está constipado, Eu tô com aquela coisa chata. Com aquela constipação desagradável. Não é nem constipação, é a tal da coriza, sabe? Sei. Quando seu nariz fica entupido e fica escorrendo, aquilo é muito chato, né? O peito congestionado, parece que você engoliu um gato, né? Que tem um gato dentro do seu peito. Mas há de passar. Agora com a chuva, né? Tudo passará. O ar fica mais respirável, nós vamos respirar mais e melhor. E eu tenho certeza que vamos ter o final de semana todos bem agradável. A despeito dessa semana dura, né, Ivan? Estava pensando cá com os meus botões. Nós já discutimos aqui a questão da delação premiada. Você, a princípio, era muito cético, achava que a delação premiada que não era o caminho. E eu dizia... Não, né? Eu acho que a delação premiada, eu não sei. Primeiro que é uma novidade, né, na justiça brasileira. É muito comum nos Estados Unidos, aqui na justiça brasileira. Nos Estados Unidos, eu não sei se só nos Estados Unidos, não sei se mas em outros países certamente deve haver essa... Delação premiada a gente vê em filme de gangster, né? Em geral, no né? Brasil é uma novidade no Brasil. E eu filme não sei, americano de gangster, né? Eu acho que a delação premiada, na minha visão, é preciso tomar cuidado, né? Porque às vezes o cara vai lá para falar um monte de bobagem. Não, e aí é que eu discordo de você, porque a delação premiada, Ivan, ela só é homologada, ela só é aceita se o delator apresenta provas. Se o delator não quiser responder sobre um determinado assunto. Eu vi muita delação premiada. Mentira, olha aqui. Cadeia para ele. Eu vi muita delação premiada que não tinha prova. Por exemplo, teve um cara daquele Alberto Youssef, um funcionário daquele Alberto Youssef, que é um operador foi operador desse negócio aí do Petrolão aí. E um funcionário dele, numa delação premiada dele lá, disse o seguinte: olha, eu fui, o Alberto Youssef me chamou para pegar um dinheiro para levar para o fulano. E o fulano me disse que era para cicrano. Não tem prova nenhuma disso, o fulano me disse. Bom, entendeu? Essa coisa do de todo modo, quem traz informações imprecisas ou quem mente, volta para a cadeia. Né? Ou pelo menos deveria. Volta para a cadeia. Na delação premiada funciona assim: ou você apresenta provas e aceita falar de todos os assuntos, ou você volta para a cadeia. A delação do Joesley Batista, da JBS, aí é outra coisa. Ela aconteceu de forma na cueca, né? Ela aconteceu de forma diferente, porque esse bandido, que é o Joesley Batista, esse picareta, não é? Esse sem vergonha, esse safado que é o Joesley Batista, ele se entregou exatamente para não ser preso e fez um acordo de delação premiada com provas, não é? Contra toda a República, todos os atores dessa República, presidente Michel Temer, senador Aécio Neves. Hoje a delação continua, vem coisa aí da Dilma Rousseff, vem coisa aí do PT. Só que o seu Joesley Batista, o dono da Friboi JBS,
que já era uma empresa grande, começou lá atrás em Goiás com um açougue, já era uma empresa grande de 25 mil funcionários, muito grande inclusive, na época do início dos governos do PT, e recebeu uma injeção, Ivan, de 8 bilhões de reais do BNDES nos governos do PT. Os governos do PT deram ao Joesley Batista e à sua Friboi 8 bilhões de reais através do JBS, através do BNDES, perdão. O tamanho da JBS aumentou em 40 vezes. E o seu Joesley Batista, propineiro, sem vergonha, bandido, pagava propina para todo mundo na República. Para todo mundo. Ele aceitou pagar propina. A última página da sua história suja e podre era pagar propina de 500 mil reais semanais a Eduardo Cunha, que está preso. O Joesley Batista, da JBS, que explodiu nos governos do PT, que virou o que virou com o dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do povo brasileiro, pelas mãos do senhor Lula, e há uma suspeita forte de que o Lula tenha participação, ou o filho dele, o Lulinha, tenha participação na JBS, aceitava pagar propina para todo mundo. Hoje há uma desconfiança que o Joesley Batista queira proteger o PT e por isso fale mais dos outros partidos e menos do PT. Isso é uma ilação, ninguém sabe se isso notadamente é verdade ou não, mas o fato é que o Joesley Batista deve muitos favores ao senhor Lula, deve muitos favores ao PT. E ele, com a sua delação premiada, livrou-se da prisão, terá de pagar uma multa que para ele é dinheiro de pinga, 250 milhões de reais, e foi autorizado pela Justiça Brasileira a morar em Nova York, Ivan, com a sua família, num imóvel de 100 milhões de reais na Quinta Avenida. Mas aí é demais, né? Aí é que está, então. É demais, aí né? É que está o negócio, que a gente, por isso que eu falo para você, não é de Ele hoje, não vai passar um dia preso. Não é de hoje que eu falo para você que eu não fico cantando em prosa e verso a Operação Lava Jato, como muita gente canta em prosa e verso, como sendo a redenção do Brasil. Não acho que seja. Até porque também acho que esse caso nem é da Operação Lava Jato. Não, esse não é da Lava Jato, operação, é de uma né? outra investigação. Que seja. Da Polícia Federal. Tudo bem, não tem importância. Mas, ô Caio, esse cara, além de tudo isso que você falou, que, poxa, isso aí já está dentro do normal, infelizmente, do país, né? Esses grandes conglomerados pagando propina para político já está uma coisa normal. Agora, esse cara, além de tudo isso, esse cara colocou um procurador na Procuradoria-Geral da República. A seu serviço, recebendo ele 50 mil botou o reais cara de lá propina. dentro para o cara informar a ele o que acontecia lá. Ô, meu, e esse cara vai sair de boa? Vai sair de boa. Que é isso? Porque não há dúvida, Aécio Neves tem de ser preso, tem de ir para a cadeia, como a irmã já foi, a irmã dele, Andréia Neves. Você sabe que a Andréia Neves era narizinho empinado, né, Ivan? Narizinho empinado. Confesso que a Andréia Neves, quando o irmão era governador de Minas Gerais... sei muito pouca coisa dessa dona Andréia. A Andréia Neves, a prisão dela foi comemorada pela imprensa, porque quando o irmão era governador de Minas Gerais, ou mesmo como senador da República, caso falassem alguma coisa dela, sabe o que ela pedia ao irmão? A cabeça do jornalista. Eu não duvido. Essas práticas de... isso é muito comum, inclusive aqui em Limeira, perseguição à imprensa. E não é ela que é jornalista? Eu não sei da atividade. Dela? Não, ela é vagabunda, né? Ela é propineira, ela é bandida, né? Jornalista, eu não sei. A mulher do cara da Friboi aí, que é jornalista? A Tiziana Vilas Boas era apresentadora da Band e hoje é apresentadora do SBT. Agora não mais, né, Ivan? Porque agora ela vai morar num imóvel de 100 milhões em Nova York, junto com o marido, né? Com quem ela, uma linda baiana, Tiziana Vilas Boas, casou-se com o seu Joesley por amor. Amor sincero, né? Amor sincero. Fizeram, por exemplo, Marcela Temer e Michel Temer casar-se, não é isso? Amor sincero também fez Joesley casar-se com Tiziana Vilas Boas, uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Amor sincero. Não houve nenhum interesse. Não, de modo algum. Amor sincero, amor verdadeiro. A não ser o mais puro amor. Amor verdadeiro. A mais pura entrega. Entrega. Paixão, né? Uma paixão fulminante, né? Mas eu não sei da Andréia, mas ao ouvir aí estas frases aí do... Ouvir não, né? São transcrições, né? Degravações
dessas frases ditas pelo Aécio Neves. Ontem eu comentei com você aqui, eu estou numa dúvida cruel, gostaria muito de saber, né, se aquela fala do Aécio... Temos de contatar alguém que depois a gente pode matar. Aquela fala do Aécio é literal ou ele falou aquilo no sentido figurado? Vamos usar alguém que a gente possa matar se houver delação premiada? Isso é sentido figurado ou é literal esse verbo matar? O curioso, Ivan, é como os partidos se comportam aqui no Brasil. Então, estão falando de gangue mesmo, de mafioso, de bandido. O seu Aécio Neves foi afastado da presidência do PSDB. A intenção do partido era colocar no lugar o Carlos Sampaio, promotor de justiça aqui de Campinas. Um belo nome. O Aécio, ainda que nessa situação, conseguiu se mover para colocar na presidência do partido Tasso Gereissati. O PSDB não expulsou o Aécio Neves. O Aécio Neves não foi expulso do PSDB. O Silvio Félix não foi expulso do PDT. O doutor Hélio não foi expulso do PDT. Como é que é o ministro das Relações? O Roberto Jefferson ainda é o dono do PTB. É Aloysio Ferreira? Como é que é o nome? Aloysio Nunes Ferreira, senador da República. Nunes Ferreira. E agora ministro do Michel Temer. O Aloysio Nunes Ferreira, que se eu não me engano, na época da ditadura militar, foi guerrilheiro. Se eu não me engano, foi guerrilheiro, o Aloysio Nunes Ferreira. E depois virou essa direitona aí que ele acaba sendo. Esse Aloysio, que é o ministro das Relações Exteriores, foi fazer uma visita ontem ao Aécio de solidariedade e de apoio ao Aécio. Até aí tudo bem, de repente o cara tem uma baita amizade, é amigão dele, sei lá. Mas saiu de lá dizendo para a imprensa o seguinte: eu estou abestalhado, eu estou impressionado com a prisão da irmã do Aécio. Pô, você tinha que estar assustado com o que o Aécio falou, pô. Da mesma forma que nós criticamos o petista, né? O PT não é um partido, é uma seita, né? Não tem filiados, tem fiéis, e o Deus do PT é o Lula. Da mesma forma que nós criticamos o petismo, que grita Dirceu guerreiro do povo brasileiro, quando a única coisa que o Dirceu não é guerreiro, né? E o Dirceu tinha de estar na cadeia, não está. Como Ike Batista tinha de estar na cadeia e não está. Como Joesley Batista tinha de estar na cadeia e não está. Da mesma forma, merecem todas as críticas, toda a repulsa, toda a incompreensão esse comportamento do PSDB com relação ao seu Aécio Neves. Ele ainda é presidente afastado, ele não foi expulso do partido. O partido não se manifestou contra Aécio Neves, nem o colocou de lado. Quando Aécio Neves deveria, nesse momento, estar preso, o ministro Edson Fachin negou o seu pedido de prisão. E o presidente Temer, Ivan, tinha de ter renunciado à presidência da República, para que nós tivéssemos eleições indiretas e tivéssemos um presidente da República até o final de 2018. Pouco antes do final de 2018, nós teríamos eleições diretas no Brasil, que não dá para ter a eleição direta agora para eleger o Lula. É o que o PT quer. O PT quer descumprir a Constituição, propondo eleições diretas para eleger o Lula. Isso não pode, de maneira alguma, isso não dá para ter. Agora, você sabe por que o Michel Temer não renuncia? Porque ele sabe que renunciando, ele vai direto para Curitiba. Ele perde o tal foro privilegiado. Eu não sei, será que vai? Os políticos... A gente vê umas coisas... Você sabe que tem dois ministros que estão abraçados ao Michel Temer, né? Porque ambos estão na Lava Jato. Deixa eu falar uma coisa. Um deles é o Moreira Franco. E se perderem o foro privilegiado, Ivan, também vão para a cadeia. Na semana que se falou da soltura do José Dirceu, houve um comentário, e a gente vê essas coisas, lê essas coisas e tal, a gente fica meio com o pé atrás, será que é, será que não é, de onde partiu isso, qual que é a ideia, sei lá. Também você não vai nunca ficar sabendo ao certo, né? A não ser naqueles círculos muito restritos do poder, em que se sabe dessas coisas, né? Fora disso você não fica sabendo. Mas comentou-se, quando da soltura do José Dirceu, porque o Gilmar Mendes foi um dos que, né? E aí se falou que a soltura do José Dirceu já era um encaminhamento para não prender tucanos que estavam em vias de se botar a mão neles. O que se falou foi que se comentou muito ilação, isso. Né? Eu sei. Não, eu tô colocando isso aqui com as devidas ressalvas, que essas coisas a gente nunca sabe se são, se não são mesmo, né? Agora, aquela história, né? Se tem rabo de leão, se tem juba de leão e tem pata de leão, deve ser leão, né?
Provavelmente. né? Então, De novo a gente volta àquela questão da seletividade, né? Há corruptos em todos os falaram partidos e isso. o tratamento que cada qual deve receber falaram isso. é o mesmo. Vamos soltar o Zé Dirceu, porque tá chegando uns caras aí, uns amiguinhos nossos, estão chegando aí, é capaz, a gente vai ter que prender uns amiguinhos nossos. Então vamos soltar o Zé Dirceu, que é para já criar uma condição de soltar os nossos amiguinhos também. Mas isso o Zé se Dirceu falou, não foi sei se é solto verdade. com voto de 2 ministros petistas, né? O Lewandowski, que foi mas colocado lá pelo Lula, Gilmar e o Mendes Dias não é petista, Toffoli. não. Não, o Gilmar Mendes foi colocado lá na época do Fernando Henrique Cardoso presidente, mas muito pelo o contrário. Lewandowski foi colocado lá na época do Lula, foi um pedido inclusive à dona Marisa, e o Dias Toffoli, inclusive, além de advogar para o PT, trabalhou com José Dirceu no Ministério. Então, mas a decisão não passou só por Portanto, coisa. não deveria participar do julgamento, deveria ter se declarado suspeito para participar do julgamento, uma vez que é o advogado do PT, e o advogado do PT que esteve no Ministério da Casa Civil com o José Dirceu, quando ele era o ministro da Casa Civil. Se não é vero, como diz o italiano, se não é vero, é bem provato. Se não é verdade, é bem provável. Pelo que a gente vê, pela movimentação, infelizmente, a verdade é essa, nós estamos vivendo uma crise institucional terrível. A gente costuma apontar os dedos apenas para os políticos, porque não é de hoje, de longa data, né, que há uma tendência aqui no Brasil de demonização, né, de criminalização da política, né, da atividade política. Por culpa deles mesmos, né, Ivan? Não dá para falar disso como se isso fosse algo que tivesse acontecido, não tenha dúvida, não sem tenha a dúvida. colaboração dos agentes políticos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, você tem toda a razão, tá certo. Mas infelizmente, houve, por conta disso e por conta de mais aquilo, houve de longo tempo para cá. Ora, eu saí candidato uma vez, eu falei aqui, já contei essa história, saí candidato a vereador lá atrás, quando eu nem estava morando ainda, quer dizer, minha família continuava em Limeira, eu estava trabalhando fora, saí candidato a vereador certa vez pelo PSDB. Meu Deus do céu, o que eu ouvia nas vezes que eu ia pedir voto para alguém, as coisas que eu ouvia, Caio Bortolã, eu não sou cara de levar, eu nunca tive sangue de barata na minha vida e nunca levei desaforo para casa. E eu não estava suportando as coisas que eu estava ouvindo. Tá? Essas coisas desse tipo assim, quem entra na política não presta. É para roubar. Político, quem entra na política não presta. É ladrão. Né? Então, essa tendência da criminalização, isso já faz um bocado de tempo, hein? Essa tendência da criminalização, da demonização da política, é um processo que, infelizmente, vem vindo de longa data e a população acabou comprando isso, né? E daí a tendência nossa é apontar o dedo só para o político. Não é só para o político. Infelizmente, nós estamos atravessando uma crise institucional que atinge o legislativo, que atinge o executivo e atinge também o judiciário. O que a gente está vendo aí no judiciário é uma barbaridade. É uma barbaridade. A crise é institucional. E para resolver isso, amigo, não vai. Nós não vamos só resolver de maneira simples, de maneira fácil. Olha, há analistas que têm expectativas mais otimistas com relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Quando se fala do fim da República, há aqueles que defendam o início de uma nova república, o que seria saudável para todos nós. E não é ruim ter um olhar otimista, né? Ou positivo. Não, de maneira nenhuma. Olhar para frente imaginando que as coisas podem melhorar como realmente podem. O que é fato hoje é que o dólar voltou a cair, as bolsas voltaram a subir, há uma tranquilidade aparente nos mercados, até porque não saiu mais nada da delação da JBS, Friboi, do Joesley Batista, mas as reformas estão seriamente comprometidas, até porque o presidente da República não tem mais sustentação para continuar lá. Nós transmitimos ontem à tarde... O que não deixa de ser positivo, porque as reformas do Temer, pelo amor de Deus, as reformas do Temer eram vernizes apenas para a situação. O país precisa de reformas mais profundas e coisas sérias. Nessa superficialidade que é apresentada por esse governo. De todo modo... Desse modo foi positivo. De todo modo, boas ou ruins, as reformas que são absolutamente necessárias para esse país voltar a crescer. Nós precisamos reformar o país, empacaram. Nós precisamos reformar o país. E não é só reforma trabalhista, nem reforma da Previdência. É também a reforma tributária e a reforma política que tem de acontecer. Agora, o que nós vimos ontem? Um presidente da República, numa gravação ilegal também, clandestina,
não é? Porque muito se questionou, você mesmo questionou, aquele grampo da conversa da Dilma com o Lula. Mas como é que grampearam um presidente da República conversando com outro? Não. Né? E Não, depois aquilo foi divulgado. O grampo era legal, a divulgação que era ilegal. No caso de ontem, o grampo absolutamente ilegal, né? E a apresentação das provas também é ilegal. No aspecto jurídico, está tudo errado. Mas o que a gente vê, Ivan... Mas o estrago político está aí. Um presidente da República que tem, por ser agente público, não é fé pública, que pode dar voz de prisão a uma pessoa, ele é o presidente da República, não é policial, mas é presidente da República, pode dar voz de prisão a uma pessoa, ele ouve um empresário beneficiado pela República, sobretudo nos governos do PT, recebendo 8 bilhões do BNDES, dizendo que compra pessoas, que compra um procurador da República, que compra um deputado preso, pagando a ele R$500 mil por semana até 2037, por 20 anos. E o presidente da República não faz absolutamente nada, Ivan. O presidente da República não manda prender esse sem vergonha. O Aécio Neves falando em matar, o Aécio Neves pedindo propina e o PSDB não faz absolutamente nada e esse homem está solto. Não, o cara vai lá prestar solidariedade a ele. Não, os caciques do partido, com a prisão os caciques do partido não se manifestam. Foi isso que a gente viu ontem. Um presidente impassível com a confissão, claro que ele já sabia antes, que o seu Joesley Batista paga propina para deputado preso. E nada absolutamente foi feito para o seu Aécio. Aconteceu pouco, quase nada. O primo está preso, o primo que inclusive estava roubando a propina dele. Você viu essa parte da matéria? Ladrão estava roubando ladrão. O primo, né? Se bem que dizem que ladrão que rouba ladrão, né? 100 anos de perdão. O primo recebeu um valor X de propina, tirou um pouquinho e aí entregou o resto da propina para o Aécio. Esse aí é o que ele falou em matar? O primo Fred que também está preso, assim como a irmã Andréia. Chegou ao Brasil o deputado Rocha Loures, que era o braço direito do também ex-deputado, né, e agora presidente da República, Michel Temer. Também envolvido em propina. Ele que saiu com uma mala de R$500 mil. Para ele também não aconteceu nada por hora. E mais do que isso, viu, Ivan? Mais do que isso, o presidente vai a público, diz que não vai renunciar, quando deveria renunciar pelo bem da nação, para que esse processo traumático fosse mais curto. E o seu Joesley pede à Justiça do Brasil e ganha autorização para mudar-se para Nova York. Não, parece que Dá para pedir ao brasileiro que ande na linha, que seja honesto? Parece que esse Youssef também, o Youssef, onde tudo começou com esse tal do Youssef, esse Youssef, que era o operador do esquema, esse Youssef também parece que está solto, com grana no bolso, recuperou parte da grana. Tem umas coisas que... o país precisa passar por uma limpeza. Eu acredito muito que a grande parte dessa responsabilidade nos cabe. Nós é que temos que na próxima eleição, simplesmente fazer a limpa, mas uma limpa verdadeira, uma faxina, usar esse termo mesmo, faxina, cabe a nós. O processo democrático tem que continuar, não deve haver interrupção, não deve haver ideias mágicas, aventuras, não, claro que não. Aventuras golpistas, que alguns já estão aventando a hipótese de aventuras golpistas. Eu acho que a gente como intervenção militar ou a volta do regime militar. Coisas desse tipo, uma proposta absurda. Coisa jabuticabas, né? Aquelas coisas bem brasileiras que de repente os caras acham que é a solução do problema e que depois lá na frente você vai ver que a gente arrumou mais dor de cabeça ainda do que já tinha. Então, o negócio é seguir com o processo democrático, seguir todas as regras constitucionais, seguindo bonitinho. Vamos seguir em frente, vamos continuar a nossa caminhada. Agora, a nossa responsabilidade aí é fundamental, pô. Fazer essa faxina na urna. Caramba, do que adianta a gente eleger Lula na próxima eleição? Ou eleger Aécio Neves, quem sabe, ou alguns desses aí que andam ao redor dele. Não, porque ninguém falou falou-se sobre pedido de impeachment do presidente Temer, sobre cassação do presidente Temer, sobre renúncia do presidente Temer. Ninguém falou sobre cassação do senador Aécio Neves. Ivan, ano que vem tem eleição. E políticos assim ressurgem das cinzas e voltam para disputar as eleições e ganham as eleições.
Mas Por quê? Porque quando mas se falar em ficam cassação, ele inelegíveis... renuncia. Se falar em cassação, ficam, aí ele renuncia. Se ficam inelegíveis, Ivan, ficam por 8 anos. E se renuncia, não fica Por isso que inelegível. eu estou falando. Nós é que temos que fazer a limpa. Porque pode acontecer, você está falando em cassação, realmente pode acontecer lá do Congresso cassar, né, abrir o processo de cassação e o cara renuncia para não ser cassado e voltar na eleição. Então, a gente fica pedindo para Ministério Público. Hoje, por exemplo, eu li alguma coisa sobre o Ministério Público aqui na cidade. O Ministério Público vai interferir nesse negócio da prefeitura com a humanitária. Meu Deus do céu. Os nossos políticos, porque nós chegamos num nível de político desse que não tem capacidade de resolver um problema de verba, de repasse de verbas para um hospital, para a área da saúde. É preciso o Ministério Público intermediar o negócio, interferir no negócio, intervir no negócio. Que raio de político que nós temos que não tem capacidade de fazer uma negociação de repasse de verba para a área da saúde? Precisa do Ministério Público, é o fim da picada. E uma situação, Ivan, me permita, começa com uma má escolha, a escolha infeliz do Mário Botion, do Gerson Hansen para ser o secretário da Saúde. O Gerson Hansen, Ivan, ele acha que a Secretaria de Saúde tem que dar lucro. E a Secretaria de Saúde absolutamente não tem de dar lucro. A Secretaria da Saúde tem de atender o pobre. Tem de atender o pobre. Ela não precisa dar lucro. Ela não precisa ter dinheiro em caixa. Então, o Mário Botion... e esse discurso do Gerson Hansen, o Mário corrobora com ele, alega que o governo passado, terceiro dia que estou dizendo isso, hein? Paulo Radisch é indefensável, mas o governo passado dava seus pulos, Ivan. Dava jeito. O governo passado, para não deixar diminuir o número de atendimentos na Santa Casa, dava um jeito de mandar mais dinheiro para a Santa Casa. Para não deixar a humanitária fechar, dava um jeito de mandar dinheiro para a Santa Casa. Pegava dinheiro daqui agora, ali, né? Esse raciocínio patético do Gerson Hansen, de que a Secretaria da Saúde tem de dar lucro, faz com que o dinheiro fique lá. Olha, tá no caixa, o caixa tá azul. Mas não Olha, pode, tá não azul, pode usar. tá azul piscina, tem dinheiro no caixa. Nós vamos comprar aqui medicação, Ivan, nós vamos comprar medicação, digamos, para dor de cabeça. Nós vamos comprar esse dinheiro, Neusaldina. Esse dinheiro é carimbado, só pode comprar AS. Só pode comprar Não pode AS. comprar dipirona. Exatamente, exatamente. Então, tem a AS que sobra e dipirona que falta, pelo raciocínio... Mas o dinheiro tem. Pelo raciocínio patético do secretário, corroborado com o prefeito de Limeira. E aí eles vão procurar, porque isso é coisa de político da escola do Silvio Félix, problema em gestões passadas, né? Para alegar que o prefeito passado fez errado. Quando? O prefeito passado é indefensável, hein? Quando o prefeito passado, nesse caso, fez a coisa certa. Fez a coisa certa. Ele preferiu ajudar a Santa Casa de Limeira. Ele preferiu licitamente, sem roubo, sem desvio, né? Ele preferiu ajudar a humanitária, a fim de que pessoas não ficassem na rua sem atendimento médico, né? O grande gargalo das gestões, hoje principalmente, é a área de saúde, porque 14 milhões de desempregados, minha gente. O pessoal não tem mais plano médico, o pessoal tem de se socorrer ao SUS. E aí como é que faz? Não, e é impressionante. E aí nós vamos olhar para a Secretaria da Saúde como um departamento que tem que dar lucro e vamos deixar pessoas sem atendimento médico. E aí você vê não é? o Ministério Público gerindo a cidade, administrando a cidade, o Ministério Público prefeitando a cidade. Por exemplo, tem esse exemplo, eu li isso hoje, eu falei, é incrível, é inacreditável. A incapacidade do político brasileiro não é capaz de resolver um problema de repasse de verba para um hospital. É preciso o Ministério Público intervir, interferir, mediar a situação, porque eles são incapazes. Não, e eles escondem a verdade, né? Eles abrem CPI na Câmara Municipal para apurar, segundo eles mesmos, irregularidades na gestão passada. E o Mário Botion ratifica isso, quando na verdade o que houve é difícil acreditar que o Paulo Radisch, tão insensível em alguns pontos, tenha sido tão sensível nessa questão, né? Quando houve sensibilidade política para evitar problemas maiores para 2 hospitais filantrópicos. Um
particular, não é? Que opera sem cobrança, né? Que não cobra nada de ninguém, é uma irmandade, a Santa Casa, e o outro, a humanitária. A que ponto chegamos, hein? Já houve um exemplo desse aqui na cidade, no final do governo Silvio, que o Zovico foi obrigado a assumir por conta da cassação do Silvio Félix. Ele ficou um ano, né? Quase um ano, 10 meses. O Zovico ficou um ano, quase um ano. Acho até que um pouco mais, né? Ele ficou ali, antes de tornar-se prefeito de fato, ele deve ter sido prefeito por 1 mês ou 2 e depois ficou mais 10 meses até o fim do mandato. Tá certo que o Zovico pegou aquele abacaxi lá, aquela coisa toda, né? Aquela trolha que o Silvio deixou aí. Mas foi um absurdo. Quem determinou que a municipalização da merenda, voltasse a se municipalizar a merenda aqui na cidade de Limeira, foi o Ministério Público. E essa é uma decisão de governo. É uma decisão que o político tem que tomar. O político é que tem que tomar essa decisão. Eu vou municipalizar a merenda ou eu vou terceirizar a merenda? O que é melhor? Desculpe. O que é melhor para a cidade? O que é melhor para a gestão pública, a administração pública? Eu terceirizar ou municipalizar a merenda? Porque infelizmente, a gente compara com terceirização da merenda a gestão do Silvio Félix, né? Sim. E aquilo não é. Não, claro que não. Não, tem muito município aí que terceirizou a sua merenda. De maneira honesta. Exatamente, que a coisa corre muito bem, ninguém está levando dinheiro nesse negócio, a merenda é boa, é de boa qualidade, e o município está até levando alguma vantagem na gestão da coisa. Tem muito município que tem a merenda terceirizada sem problema nenhum. Aqui foi diferente, aqui não foi terceirização da merenda, foi uma outra história. Né? Foi. E aquela intervenção do Ministério Público levou a municipal. Até podia ser que o Radish chegasse aqui, que foi ele que sucedeu, né? Ele falou, olha, eu vou municipalizar sim a merenda, em razão de tudo aquilo que aconteceu, eu vou municipalizar. Mas teria que ser uma decisão de governo. E não, foi uma decisão do Ministério Público. Por quê? Porque os nossos políticos, infelizmente, Caio Bortolã, a gente tem votado em gente que não tem, capacidade para assumir a responsabilidade da gestão pública, da coisa pública, infelizmente. Ivan, vamos esperar que o final de semana seja feliz e tranquilo, que notícias tão ruins quanto as de ontem não se repitam. Acho difícil, acho que o noticiário será pesado ainda hoje. Nós estamos com esperar que o nosso futuro seja melhor. Nós estamos numa situação inédita na história do país. Nunca passamos por uma situação como essa. Quem sabe... Não tem de onde a gente buscar exemplo. Olha lá atrás... Quem sabe o presidente Michel Temer entenda que é hora de renunciar para que o Brasil comece a escrever uma nova página. Olha, lá atrás resolvemos assim, na época tal, no governo tal, houve um fato assim e se resolveu dessa maneira. Tal. A gente não tem nenhum exemplo no passado para ir buscar. É um fato absolutamente inédito. Antigamente, na Idade Média, quando um cara ficava doente, os médicos daquela época, a medicina não tinha... Né? Não era a ciência que é hoje, se fazia a sangria. Exatamente. Vai sangrar. Usando as sanguessugas, inclusive. Né? Às vezes sanguessuga, às vezes na base, mais modernamente, na base do bisturi mesmo. Mas, enfim, nós vamos ter que sangrar. Mas tomara que a sangria dê certo depois. Tomara. Né? Um abraço. Bom final de semana, Ivan. Até segunda. É nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou,
ZYK531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora,